Olá, boa noite. Vamos chegando para mais uma live hoje. Quem for chegando já vai compartilhando com os amigos, convidando o pessoal. Vamos conversar hoje com mais uma amiga muito querida. Boa noite. Oi, Dani. Oi, Vivi. Vamos esperar a Dani entrar. Mais uma live especial. Vamos dividir um pouquinho da nossa experiência. Vamos conversar um pouquinho do trabalho que a gente já faz com os nossos filhos. E espero poder ajudar outras mães com isso que a gente está compartilhando, né? Cada live a gente está dividindo as nossas experiências, a nossa vivência aqui, que é única, né? A gente sabe que cada autista é único, mas a gente também entende que o que acontece aqui pode ajudar outras mães, outras pessoas, né? Vou pedir para vocês irem compartilhando a live aí. Quem entrou, manda para todo mundo. A Dani já entrou aqui. Vamos aguardar aqui. Ela já mandou a solicitação. Olá! Oi, Dani! Boa noite! Tudo Oi, bem? tudo bem? Você sabe que essa Aí, live foi pedida também, né? nossa, a gente fica tão feliz, né? Que vê que as mamães estão assim querendo, né, saber um pouquinho mais. É tão bom essa troca. Eu fico bem feliz. Eu também. Eu estava falando aqui com o pessoal que a ideia dessas lives é dividir um pouquinho da nossa experiência, né? Porque a gente sabe que são experiências únicas, porque os nossos filhos não são iguais a outros, mas Exato. que pode ajudar outras mães do outro lado que estão passando coisas semelhantes, né? Situações semelhantes. E a gente fica feliz em poder dividir a nossa experiência dessa forma, né, Dani? Verdade, porque é sempre bom enfatizar isso, né, Simone? Que cada criança é única, todo mundo está cansado de saber isso, todo mundo fala, mas a gente sempre tem que bater nessa tecla um pouquinho também, porque é tudo muito individualizado, né? Então a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso. Vamos olhar para os nossos filhos, as particularidades, habilidades, dificuldades deles, trabalhar em cima delas, né? Mas, claro, a gente tem essa parceria, assim, de olhar as outras mães, aprender com as outras mães, mas sempre observando que cada criança é única e a gente precisa trabalhar em cima Sim, do que ela mais precisa, né? com certeza. Eu conheci o Instagram da Dani assim que eu entrei aqui para o Instagram, né? Na página do Davi, que antes era Davi Nosso Mundo Azul. E foi uma página que me inspirou bastante com atividades para desenvolver com o Davi. Eu gosto bastante do trabalho que a Dani faz. Eu acho que é bem semelhante ao que eu tento fazer aqui também, né? De uma forma mais natural, sempre levando em consideração as necessidades do Davi, né? É claro que a gente se inspira com o trabalho de outras mães, né? Vendo outras mães fazer. Mas a gente tem que buscar também a nossa forma de fazer, né? Que é o que vai fazer diferença na vida dos nossos filhos, né? Dani, Verdade? eu queria que você começasse contando um pouquinho como que foi que você descobriu o Eu autismo do nem pude Rafa. mandar os convitinhos. Aham, deixa eu mandar só uns convites aqui, peraí. Que faltou umas mães que eu não mandei, peraí. Tá bom. É importante, né, chamar as Quem entrou amigas. agora também, vai compartilhando aí com os Aí. coleguinhas, vai chamando mais gente aí. Então, o diagnóstico, né, que você perguntou, Simone, eu Isso. estava prestando atenção aqui. Vou falar bem breve, porque a maioria das mamães conhecem a nossa história já, né? É. Não vou me exceder muito aqui, porque a gente vai falar mais de outras coisas. Mas o diagnóstico do Rafa, ele veio, assim, definitivamente aos 3 anos de idade, fechado mesmo, né? O laudo com o neuro. Mas, assim,
qual é a mudança que houve grande? Aquela mudança que a gente vê que a criança era de um jeito e passa a ser do outro. Foi com 1 ano e 2 meses, né? Que o Rafael deixou de fazer um monte de coisas que ele estava fazendo e um monte de coisas que ele viria a fazer. A fala parece que já estava atrasada, né? Porque não falava nada dessa época com 1 ano e 2 meses, mas a gente já via que já tinha probleminhas aí, algumas coisas estranhas que eu estava notando. Mas a gente sempre achando que eu tenho uma filha com 10 anos de diferença, então estava um pouco longe, algumas coisas a gente esquece, né? E meu marido também demorou para falar, então a gente ficava naquela esperança que fosse igual o pai, que demorou tal. Mas aí foi vindo, veio muita seletividade alimentar, muita rigidez, um menino muito fechado, aquela criança que fazia gracinhas e estava dando aqueles saltos, né? Normais, que estava vindo tudo certinho, parou de fazer tudo. Aí a gente começou a pensar, investigar. À primeira vista que falaram que era autismo, eu não acreditei, porque eu achava que o autismo era o clássico, a criança se balançando, uma criança que não ligava para os pais, e o Rafael sempre muito amoroso, muito carinhoso. Falava, pode ser qualquer coisa, menos autismo, né? E aí, o que acontece? Eu peguei e fui investigar, fui conversar com profissionais, aí começou a cair as fichas que realmente poderia ser autismo. Aí a gente entendeu que autismo não era só aquele que tem outras particularidades. A gente vai aprendendo, né? E aí, depois veio o laudo, só com 3 anos mesmo que a gente fechou, depois de bastante investigação, porque demora um pouquinho, né, para avaliar e tal. E veio com 3 anos, e a partir de quando um pouquinho antes de eu já fechar, né, de ter esse laudo nas minhas mãos, eu já pensei, o que eu vou fazer para que eu possa fazer alguma coisa por ele? Porque alguma coisa a gente tem que fazer em casa. E aí que começou a toda essa busca de ver o que eu poderia fazer, né? Começou aí, com 3 anos. Uhum. E aí, desde que você começou a desconfiar, você já começou a fazer atividade com ele, começou a estimular de alguma forma? Ou você ainda demorou um pouco até cair a sua ficha de que você tinha que fazer alguma coisa? Então, eu peguei muito na bandeira do brincar, sabe? Porque ele não brincava, então isso me incomodava muito. Mesmo sem ter certeza se era autismo ou não, eu ficava louca da vida. Eu falava, meu Deus, como que pode uma criança não brincar? Ele ficava nas pedrinhas, no registro da água, vendo o relógio girar. Pegava os restinhos que tinha no fundo dos brinquedos, restinho de pecinha, de rodinha, para fazer coisinhas assim que não tinha sentido. Vinha uns amiguinhos aqui, da minha amiga, pegava a motoquinha dele, ele só virava para a rodinha para cima. Então me incomodava. Eu falei, eu tenho que ensinar ele a brincar. Então eu comecei pelo brincar, né? Sentei no chão, fui brincar. O meu marido me ajudou muito a chutar a bola, porque nem bola ele não sabia nem pegar e fazer nada. Não fazia nada, nada, nada. Então a gente começou pelo brincar. E quais as Depois a gente foi intervenções que ele já entendendo. tinha? Não entendi? Quais as intervenções que ele já fazia? Ah, tá. Então, nessa fase que eu comecei a brincar bastante, tirar um tempinho quando chegava do serviço para brincar com ele, aproveitar o restinho de sol que tinha no quintal, né, quando estava calor, horário de verão, ele não tinha intervenção ainda, eu já estava aguardando, antes do laudo, eu já tinha uma fila para entrar numa ONG, que foi onde ele ficou até o ano passado, lugar abençoado e maravilhoso. Eu sou muito grata a esse lugar que ele ficou nesses 3 anos. E aí, ele não tinha nenhuma intervenção. Veio realmente, quando ele tinha 3 anos, veio tudo junto, Simone. Veio o laudo, né, fechado. Eu já estava meio período já fora do trabalho para ficar de manhã com ele, já fazendo uma estimulação, tentando desfraldar e essas coisas assim, né? E já pronto para entrar nessa creche nova, que eu tinha conseguido também, porque é tudo meio junto. Elas têm uma ligação, a ONG, a creche. Então, aí foi naquele dezembro, janeiro que mudou tudo na nossa vida, né? Aí, Uhum. fevereiro começou tudo junto. Foi creche nova, eu em casa e as intervenções, as terapias. Tinha 5 terapias, então foi muito bom. Uhum. Na semana passada eu fiz uma pergunta para a Vivi, né? E eu queria fazer a mesma pergunta para você. O autismo cai no colo da gente, né? A gente sem esperar vem e a gente se prepara, né? Vai se preparando. É, Estamos nos preparando até uhum, agora, né? Mas verdade. antes de você começar a fazer as atividades com o Rafa, você tentou se preparar de alguma forma?
No início, eu comecei a procurar muito, não tinha todos esses cursos que a gente tem, não tinha muitas mães fazendo o que a gente faz hoje. Algumas poucas mães, uma das que eu achei foi a Ana, do Nós e o Autismo, que ela tinha um canal no YouTube. Ela fazia alguns materiais estruturados já para os meninos naquela época, então algumas coisas eu tirei dali, mas aí é muito difícil, porque você pega aquele monte de conteúdo e você não sabe o que fazer. Você fica perdida, né? Então, assim, eu não tive assim vou fazer isso. Não, eu fiquei bem perdida mesmo. Só que eu fui estudar. Comecei a estudar. Eu lembro que tinha alguns canais da internet que falavam muito do ABA. Nossa, eu tinha muita. Eles falavam muito do ABA, mas eu não tinha acesso, nunca tive, na verdade, uma terapia ABA para o Rafa. Eu estou estudando tudo. Tinha alguns conceitos do ABA, né? Eu já conhecia, e o pessoal lá da ONG também usava algumas coisas, mas não é a terapia 100% ABA. Uhum. Então, eu fiquei muito nesse negócio. Um dia eu vou fazer ABA, eu vou entender o que é isso. E aí começou a aparecer os livros, os cursos, e hoje em dia a gente deu essa virada de chave, né? Mas no início, bem que eu queria, viu, Simone? Mas foi muito instintivo. Foi muito Sim. assim, natural. Fui fazendo, errando, acertando. Aqui também, assim, eu fui me preparando ao longo do caminho, né? Igual a gente estava conversando, né, essa semana. Fazem já 3 anos que eu faço esse tipo de estimulação com o Davi, né? No início era muito tentativa e erro, e eu acho que o ponto que eu mais, digamos assim, errei com o Davi foi tentar fazer da forma que os outros faziam, né? Tentar encaixar no Davi atividades que eu via outras mães fazendo, né? Ainda não era nesse volume de atividades que a gente consegue hoje ver no Instagram, né? Que hoje tem bastante mãe fazendo isso, graças a Deus. Ainda Mas bem, o que aham. eu via, eu tentava aplicar no Davi, e claro, né? Muita coisa ele ainda não tinha habilidade para fazer, não cabia para ele, e aí acabava os dois chorando, né? Um de frustração e outro de mais frustração ainda, porque eu também ficava Sim, frustrada de não conseguir e às vezes pensava assim, né? Cheguei a pensar, nossa, será que eu vou conseguir fazer com ele? Será que eu vou ser essa mãe que consegue fazer atividade com o filho? Será que bem eu vou pensado. conseguir para isso, né? Que muitas mães hoje me procuram e falam isso, né? Ah, eu acho que eu não consigo fazer igual você, fazer atividade com os filhos. Eu falo, nossa, eu também pensava a mesma coisa. Porque a gente se frustra, né? Tentando Muito fazer e o filho foge, e o filho chora, e o filho faz mais birra fazendo atividade do que sem atividade. E a gente às vezes até pensa em desistir. Você pensou em desistir? lógico. Tinha dias que eu chorava mesmo. Eu falava assim, eu nunca vou conseguir. Principalmente porque às vezes ele não queria nem sentar, não queria nem ver, né? O que eu ia, não dava nem para me apresentar alguma coisa para ele. Eu falava, gente, como que eu vou fazer? Eu não sei como que eu vou fazer. E aí a gente vai entendendo que precisa de uma rotina que é construída muito devagar, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até a criança ela vai entendendo tudo isso. É um caminho que a gente todo dia a gente tem traçado, tem trilhado. No início é muito difícil, e até hoje, né? Eu não sei se acontece contigo, mas tem alguns dias que eu tenho que pular muita coisa que eu não consigo fazer, porque agora, devido a toda essa loucura que a gente está vivendo, tem dia que não consigo. Aí eu fico só na base da autorregulação, ele brinca, eu deixo ele andar bastante de bicicleta e vou. Aí, se dá para fazer alguma coisa, porque a gente não precisa estimular só na mesinha também, né? Que é durante todo o dia, né? Mas assim, as estruturadas, às vezes eu tenho que pular e me dói no coração. Ai, meu Deus, eu não consegui. Faz parte, né? Porque isso também é outro ponto, né? A gente se culpa também por não É, conseguir fazer alguma coisa. Porque se a gente, no dia que você não faz, fala, ai meu Deus, eu perdi um dia do Rafa, eu perdi muito um dia do bem. Davi, né? E a gente sabe Exatamente. que não é o fim do mundo, né? Mas eu acho que a gente tem uma vantagem, sendo mãe, da gente conhecer os nossos filhos e saber, nossa, hoje o Davi não tá legal, acho que hoje eu vou começar por uma atividade de movimento, eu vou Tá. começar por uma brincadeira, ou então eu vou começar por uma brincadeira sensorial, às vezes um banho com uma luz mais Ótimo. baixa, brincar com espuma de barbear, para ele talvez se regular, e aí você muda um pouco o roteiro porque você conhece o seu filho, né? E às vezes isso Exato. na clínica é mais difícil, né? Porque a terapeuta tem ali um cronograma para trabalhar com a criança, ela também
muitas vezes o terapeuta fala assim, é porque hoje ele está em fuga, está fugindo da atividade. E não é só comportamental, pode ser sensorial, pode ser também um dia que a criança não está bem, né? Não está É, bem. E aí, muito terapeuta leva só para o lado comportamental. E às vezes a criança está com uma dorzinha de barriga, está cansado ou não dormiu a noite bem. E a gente, como mãe, sabe reconhecer, né? E aí a gente muito, puxa para muito. outra vertente, né? Não, hoje eu vou fazer outra atividade com ele, que talvez ele vá se animar um pouquinho, né? Exatamente. Eu faço muito isso. Tem dias que eu começo com, às vezes é um banho, igual você falou, às vezes um banho, não é que cura, é a maneira assim que eu falei agora, é dar Uhum. aquela mudança geral. Às vezes ele quer deitar ali, ele vai no quarto, apaga todas as luzes e fala, mãe, vamos fazer denguinho, que a gente fala, né? Quer ficar deitado, ele joga a coberta em cima dele, joga o ventilador e deixa aquele barulhinho, fica ali, a gente fica ali de bobeira ali uns 10 minutos, pronto ali, mamãe, vamos levantar. Abre a cortina. E aí tá pronto, o menino tá novo. Então, isso não daria para fazer na clínica, não teria como fazer. Então, Até tem porque, as vantagens e tem as desvantagens também, mas até é porque legal isso. na clínica a gente está pagando por hora, né? 15 minutos perdidos, a gente perdeu 15, pagou 15 minutos, né? Que não funcionaram. É, E assim, eu não sei você, eu, infelizmente, a minha experiência com clínicas não foram tão positivas. Então, assim, eu não me importaria de, digamos assim, perder 15 minutos numa sessão na clínica com a terapeuta tentando regular o Davi. Para mim, isso não é perda de tempo, né? sim. Mas eu não encontrei profissionais assim. O que eu encontrei foi aquele assim, ele tá fugindo da tarefa. Então, traz para cá, deixa ele chorar e o importante era concluir a tarefa, né? E nem É. sempre era isso, né? Às vezes a criança realmente está desregulada e ela precisa de um outro tipo de acolhimento, né? Porque esse também é um acolhimento. Você pegar a É, criança, regular, ou dar um carinho, dar um afago. Eu falo isso porque eu sou AT e os meus pacientes, eu tenho essa preocupação. Quando eu chego e tá chorando e não tá bem, às vezes o pai, não, vai pro quarto. Não, espera um pouquinho, deixa eu ver se ela vai se acalmar. Eu sento perto, espero ela me dar o sinal de que eu posso tocar nela, que ela está aberta para carinho naquele momento, né? Então, assim, isso a gente às vezes não tem essa sensibilidade de alguns profissionais que estão nessa área, né? Que deveriam ter, né? sim, deveriam, e muito, e muito. Eu Uma não, coisa. é assim, o Rafa, eu não tive muita experiência com clínica mesmo, porque a ONG ela é meio que quase uma escola, né? E ele ficava num dia todo lá, então ele passava, meu marido ficava às vezes, ou às vezes eu ficava, porque meu marido trabalha assim, tem um trabalho mais livre. O que acontecia? O Rafa chegava de manhã, já tinha todo o programinha, TO, fono. O problema é quando não tava a TO, tinha. O problema é quando mudava as terapias, eu tinha que fazer algum ajuste, que aí desregulava ele. Mas ele já sabia, era pré-estabelecido que sexta-feira ele ia fazer todas as terapias lá. Só na segunda que era a ecoterapia, com os cavalos. Então, era aquele momento assim, mas também era uma vez por semana, Simone, pensa. É muito pouco uma criança que está precisando de tanto atraso. Aliás, está precisando correr atrás de tanto atraso, né? Então, por isso também que foi outra forma que eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque é ótimas terapias, ótimo, mas muito reduzido. Não tinha como, porque são muitas crianças para serem atendidas, tudo. Eles me davam um bom retorno, relatórios muito bons, me passavam muita informação e tinha essa ponte entre a escola, né? E o planejamento individual dele também estava funcionando tudo direitinho. Então eu era muito feliz. Só que, mesmo com tudo isso, eu tinha consciência que ainda era pouquíssimo para uma criança autista que está com tantos atrasos para correr, né? Para recuperar. Então, Atrás. por isso que eu fui atrás de estimular em casa também. Não foi só porque, é porque eu. Não, é porque precisava mesmo, Simone. A gente sabe que a gente tem que correr, né? Com Então, certeza. E assim, uma coisa que o Dr. Carlos Gadia fala, né? E essa semana, numa live do Lucelmo com o Tiago, do Instituto Farol, eles aham, estavam falando uma coisa muito interessante, assim, que essa história de você levar seu filho para terapia uma hora, uma vez por semana, isso aí a gente já sabe, a gente que está aqui nesse mundo já há muito tempo, a gente sabe que isso daí vai levar bastante tempo para funcionar.
Até porque a maioria dos profissionais não passa dever de casa para os pais. Olha, eu estou trabalhando essa semana, eu estou trabalhando isso com o Rafa e você vai dar seguimento dessa e dessa forma. Pelo menos os que eu tive era assim. Eu deixava o Davi lá, fechava a porta, eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro, saía e falava, ó, hoje foi ótimo, foi tudo bem. Eu, não, não foi ótimo, né? E assim, a gente sabe que, igual você falou, a gente tem que correr atrás, porque a gente já saiu atrasado nessa corrida, né? Sim, Então, para a gente exatamente. conseguir acompanhar, a gente vai ter que suar. E o que eles falaram assim na live era isso, assim, se você só tem dinheiro para pagar uma hora, investe em conhecimento para você e aplica durante a Perfeito. semana. Então, assim, é o que eu faço hoje, é o que eu tento fazer hoje. Hoje, o que eu consigo pagar é supervisão para mim, para eu Aham. aplicar no Davi, porque eu consigo aplicar mais horas, eu estou à disposição dele, né? E aí eu consigo multiplicar isso todos os dias da semana, né? Você falou uma coisa muito interessante aí no início de um roteiro, né? De você ter um roteiro para você saber o caminho que você precisa para trabalhar com o Rafa. Porque o que acontece às vezes, nesse início, principalmente, quando a gente está perdido, é de não saber, ai, por onde que eu começo? E agora? É, Hoje eu vou fazer o quê? Né? E se a mãe, se a gente não colocar no papel o que a gente precisa trabalhar, porque a gente enxerga, né? Isso muitas vezes. Nossa, meu filho não olha no meu olho, meu filho não aponta, meu filho não pede as coisas, o meu filho isso, meu filho aquilo. Mas aí quando a gente vai só copiando as ideias de outras mães, a gente não está trabalhando exatamente o que o nosso filho precisa, né? Então, assim, eu acho interessante isso que você falou de ter esse roteiro. Conta pra gente como que você foi montando isso a esse longo desse período de trabalho com o Rafa. no início foi assim. Primeiro eu fui baseado no que eu estaria, porque eu enchi o saco delas. Eu falava assim: o que vocês estão trabalhando com o Rafa? O que vocês vão fazer agora? Tal? Aí elas falaram: vamos fazer o seguinte: nós vamos passar para você em casa. Elas achavam legal que tinha uma mãe que estava interessada. Você vai ficar com as habilidades básicas, tá? O Rafael sentar, as AVDs, que é muito rico, principalmente nessa questão do motor fino dele, que era. Se hoje já é complicado, imagina lá atrás, né? E ele não escovava, não queria nem escovar os dentes, muito sensível nessa parte aqui, né? Então, tinha muitas questõezinhas assim que a gente precisava ajustar. Eu fiquei com essa parte de habilidades básicas. Então, isso eu sabia. Que isso daí, o que eu vou trabalhar lá dentro do banheiro? Ah, tá, escovação, autocuidado, né? Ensinar ele a se esfregar sozinho aos poucos, a gente vai tirando. Banheiro, cozinha. O que a gente vai fazer na hora do almoço, na hora do café? Ah, eu posso trabalhar a nomeação das coisas aqui na hora da comida, né? A gente pode conversar bastante, olho no olho, aproveitar para ver se ele come, se ele aceita mais uma faca para começar a mexer ali, para depois a gente passar para o garfo. Várias coisas, se servir sozinho, levar o prato, cozinha, sala. Assistir, eu exigia, é uma coisa que eles me ensinaram também, exigir. Ele não parava sentado para assistir, né? Então ele ficava todo o tempo, então eu ficava monitorando. Se ele ficasse toda hora e não parasse para sentar, eu falava: a mamãe vai desligar. A mamãe vai desligar e aí você não vai assistir mais, tem que ficar sentado. Para ele ficar com mais tempo sentado vendo a TV. Fui tirando a TV também. Hoje em dia é muito pouco TV. Eu tenho sorte que ele não gosta muito de TV. Mas o tablet, ele gostava demais, tanto que eu tive que tirar. Então, foi uns ajustes assim que eu fiz iniciais, assim, foi na rotina da casa. Aí tá. E agora a parte pedagógica, a parte estruturada, né? Como que foi? Baseado no que elas me falavam. Elas falavam: Dani, ele tem que trabalhar agora alguma coisa cognitiva. Vamos trabalhar com ele de pareamento. Comece a fazer pareamento com ele, brincadeirinhas de troca de turno, pede pro papai. Começa com um jogo da memória simples, com 6 parezinhos para ele virar, né? Porque ele não queria nem virar, ele queria só deixar assim, olhando, essa rigidez toda, querendo controlar toda a brincadeira. Então foi coisinhas simples assim. E eu estabeleci o seguinte: era sempre assim, uma parte eu dava para o meu marido fazer, que era coisa de bola, de quintal, de andar de bicicleta, essas coisas. E eu ficava com a parte mais toda isso que eu falei para você da rotina da casa, e aí entrei com essas atividades estruturadas. Elas foram passando para mim. E aí eu fui entender o tal dos marcos de desenvolvimento. Isso para mim foi a luz no fim do túnel. Quando eu me debrucei e fui olhar, aí que eu fui enxergar a verdade nua e crua.
que aonde que tinha coisa de criança de 1 ano que o Rafael não fazia. Eu fiquei indignada, assim, não indignada, mas eu fiquei assim, gente, eu tenho que correr atrás, vamos correr atrás disso aqui. E aí você volta quantas vezes for necessário e começa a pensar naquilo, pedir ajuda para elas no início. Hoje eu meio que faço quase tudo sozinha, né? Porque agora, esse 2020 praticamente não existe É. terapia, não existe nada, né? Então eu tô meio que. Mas aprendi até a avaliar, a anotar, porque a gente não pode confiar na nossa cabeça, que já tem tanta coisa. Então eu sempre anotava. Agora ele fez com ajuda, pouca ajuda, ou não fez, né? Esse tá bem nisso daqui, agora o que a gente vai fazer? Outro, fazia pequenas metas. Vou ensinar a andar de bicicleta, vou fazer tal coisa. Devagarinho, eu sempre tive assim, pequenas metas. Eu sempre falo que a gente precisa ter pequenas metas, mas não se esquecer de olhar nos marcos. Porque tem material, né, Simone? Hoje é disponível pra gente. É só procurar. Conhecimento é poder, a gente precisa. Exatamente. E assim, eu sempre falo e gosto de falar e bato nessa tecla, né, dos protocolos de avaliação, eles estão aí. E todos os profissionais que trabalham na área de autismo deveriam fazer o curso de pelo menos um protocolo de avaliação, né? Eu também acho. O VibMap, na minha opinião, é um dos melhores, ainda mais para trabalhar com os pequenininhos, porque ele é marco de 0 a 4 anos, né? E a gente sabe que os nossos filhos, o Davi está com 5 anos e 8 meses, ele tem atraso ainda de criança de 3 anos, né? Então, quer dizer, quase 3 anos de diferença, né? Então, assim, e é um protocolo que ele não tem grandes exigências para você fazer. Eu, como mãe, eu fiz o curso. Você precisa ter noções básicas de aba, né? Aham. E ensino médio completo. Então, assim, e debruçar sobre os livros e estudar. Não é também só fazer o curso, tô pronta, né? É, E quando seu filho faz um protocolo desse, é igual você falou, aí você vê a realidade. Aí a realidade é. bate na sua porta e você fala assim, caramba, mas não é possível que uma criança típica faça esse tanto de coisa. Quem conhece criança típica, quem já teve um filho e é típico, né? Ou quem trabalha com crianças pequenas, sabe que faz. Porque elas A fazem gente nem muita coisa, né? as coisas acontecem que a gente não vê, né, Simone? A gente não fica. Você também tem um menino típico. Tem. Você não viu, você não ficou cuidando se ele estava pegando ali direitinho. Não, foi naturalmente como vento. É, exatamente. Elas estão me perguntando aqui qual o nome do protocolo. Então, esse protocolo que eu acabei de falar é o VibMap, mas existem outros, né? Existem vários protocolos. Eu pessoalmente gosto muito do VibMap, eu acho ele muito completo. Tem outros, assim, mas eles são mais extensos, né? São protocolos mais densos, e aí para você estudar fica mais difícil, mas eu acho que o VibMap ele tem uma linguagem bem simples, né? Você e a Nath, vocês fazem umas lives e falam de alguns marcos, né? O VibMap a gente tem acesso, mas eu não fiz o curso. Eu já dei uma olhada, mas eu quero fazer o curso sim. É uma das minhas metas próximas aí. Só É as coisas ótimo. darem uma acalmada esse ano, eu não sei o que vai acontecer, como que vai ser quando eu tiver mais um tempinho, né? Eu quero fazer sim, que eu estou fazendo a faculdade de psicopedagogia também. Aí a gente encontra outro caminho na nossa vida, né, Simone? Eu lembro que quando eu fui aplicar o VibMap no Davi, eu pedi a ajuda das professoras, porque eu precisava de um olhar também de outras pessoas, principalmente na parte social, porque às vezes a gente tende assim, mas é porque ele é tímido, é porque ele é quietinho, né? E não é bem isso, né? O autismo ali já em cima, né? E quando eu fui para a sala de aula para avaliar o Davi em sala de aula com outras crianças, para ver a parte social, e eu vi todos aqueles marcos que o Davi não completou, eu via nas outras crianças na sala dele. E crianças até mais novas que ele, fazendo coisas que para ele é super difícil fazer, né? Então, quando fala lá no marco, falar não sei quantos verbos, falar não sei quantos adjetivos, e as crianças estão aí conversando e falando isso, né? E os nossos filhos não Não. conseguem fazer, né? Então, assim, é muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar, né? Porque Bem, tem um ditado que diz, eu não vou lembrar direito como é assim, para quem não se você sabe, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Acho que é uma coisa assim, né? isso mesmo. Então, assim, a gente precisa saber o que que a gente está buscando nesse momento para os nossos filhos, né? E aí é aquela história, né? Tem habilidades que têm pré-requisitos. Então,
vamos correr atrás desses pré-requisitos para que nossos filhos consigam essas habilidades, né? Eu também gosto de anotar o que eu preciso trabalhar com o Davi, eu tento fazer assim por semana, né? Eu também É, gosto. e aí eu coloco assim, na minha opinião, todas as intervenções deveriam ter pelo menos uma atividade de vida diária, né? Levando em consideração assim as habilidades que a criança já tem. Então, às vezes é uma criança muito novinha, não dá para ela se alimentar sozinha ou se vestir sozinha, mas já dá para ela beber água num copo aberto, já dá para ela vestir, calçar a meia, subir o short, né? E a gente sabe que essas atividades da vida diária, às vezes a gente vai empurrando com a barriga, porque vestir uma criança de 3 anos é bonitinho, né? A gente ajuda ele a se vestir, limpar o bumbum dele quando ele faz cocô, quando ele está com 5 anos, tudo bem, né? Mas quando a criança vai crescendo e se torna um adolescente, isso já vai se tornando um problema, né? Porque Sim, são atividades que muitas vezes são deixadas para trás e só vão fazer falta lá na frente. Então, você imagina aí uma exato. criança de 7 anos, que já está no segundo ano, né? Sendo a única criança da sala que precisa de ajuda para ir ao banheiro. É Que, muito pre- triste. Você tem que que pensar lá na precisa. frente. E isso, exatamente. Então, assim, você vai demandando atividades para o seu filho que hoje ele já consegue fazer, seja com pouca ajuda, seja com muita ajuda, porque você vai Exato. esvanecendo essa ajuda, né? Então, assim, mas Exato. sempre tá. Então, se ele já tem idade suficiente para vestir o short, nem que seja do joelho até a cintura, faça ele vestir esse short. Daqui a um mês ele já vai estar puxando sozinho, você vai colocar ele para colocar o pezinho, outro pezinho, né? Então, assim, eu gosto sempre de ter uma atividade da vida diária, uma atividade que vai trabalhar a cognição, uma Lógico. atividade de coordenação motora ampla, coordenação motora fina, que a gente sabe que também vai ajudar na rotina de atividades da vida diária, porque às vezes a criança não consegue comer porque ela não tem coordenação motora para isso. Então, a gente tem que ir lá É, atrás, desenvolver essa coordenação motora para que ela possa alcançar, né, esses marcos. Eu gosto de colocar atividade sensorial, porque o Davi também tem seletividade alimentar, né? uhum. Eu gosto de colocar uma atividade de brincar, e aí eu gosto uma de brincar sozinho, porque a gente precisa de um tempo e confiar que a criança está bem, né? Porque se a Sim, criança verdade. brinca, ela não está caçando nada, né? Ela não está inventando coisa que não deve. E É. também uma brincadeira social, uma brincadeira com um par. Aqui a gente não tem uma criança na mesma idade que ele, né? Porque o meu outro filho tem uma diferença de 4 anos e nem sempre está disposto a brincar, né? Ele tem também as brincadeiras dele, né? Mas a gente, quando não estava de quarentena, tinha uma coleguinha na escola que sempre vinha aqui, pelo menos uma Eu vez na lembro dela. semana. Eu É, lembro dela. a Juju, ela sempre vem aqui e ela é minha coterapeuta, assim, com o Davi. Ela tem muita paciência com ele, muito carinhosa, então, assim, é uma ajuda. Quem tiver a oportunidade de ter um coleguinha para ajudar, é muito bom levar em casa e você vai treinando essa outra criança para ajudar o seu filho, né? Essa aí era a minha meta esse ano, Simone, mas aí não deu para fazer mais nada. Falei, esse ano eu vou trazer dois amiguinhos do Rafa, todo final de semana a gente vai fazer um rodízio. Conversei com as mães, estava tudo certo. Porque a gente não tem crianças na família também. Tem uma priminha que ela é super paciente, mas ela mora em outra cidade, só de vez em quando que ela vem. Quando vem o Rafa, nossa, você passa uma atividade para ela, para eles brincarem, pintar, tudo. O Rafa faz tudo. Ele fica assim, nossa, ele participa maravilhosamente com outra criança. Nossa, se eu tivesse outro filho, talvez seria até mais fácil fazer a terapia, né? Meio junto, assim. Esse ano de 2020 veio para desconstruir a gente também, né? Porque no início do ano, a psicóloga do Davi, a gente já tinha montado todo o currículo dele para esse ano, né? O currículo ABA, né? Que a gente chama, que são os programas que ele precisa desenvolver, todos voltados para a parte social, que é hoje o que o Davi tem mais atraso, né? Eu falei em outras lives que já tem algumas questões que o Davi não tem mais atraso, ele já é, por exemplo, a parte cognitiva do Davi já equivale a uma criança de quase 6 anos, né? Mas a linguagem e o social dele ainda são o que ele tem mais atraso, né? A linguagem hoje dele equivale a uma criança de 2 anos, então é um atraso de 3 anos. E o Uhum. social equivale a uma criança de 3 anos. Então, é também muito atraso, né? Porque a gente sabe que uma criança de 3 anos,
ela brinca sozinha. Ela ainda não vê o outro como um parceiro de brincadeira, né? Então, a gente tinha definido também como meta para esse ano para o Davi essa parte social, trabalhar o social dele, trabalhar essa brincadeira social, mas aí, infelizmente, né? Acabou a escola, acabou terapia fora, tudo, né? Então, a gente tem que se reinventar. Mas a gente não deixa perder isso, né? Porque é também Não, possível você treinar de um para um com seu filho esse brincar e depois você generalizar com outra criança, né? Até porque, pelo menos aqui para o Davi, é muito difícil ainda brincar com um par na mesma idade sozinho. Eu tenho que estar junto com ele para dar essa mediando. dica para ele do que ele tem que fazer, do que ele tem que falar, até dele pedir, porque ele ainda tem, que a gente vê em criança de 3 anos, né? Ir lá e meter a mão no brinquedo do coleguinha como se fosse dele, né? Que é bem típico de criança de 3 anos. Então, assim, a gente precisa também ter esses cronogramas, assim, eu preciso trabalhar uma coisinha de cada, e aí você vai vendo que você vai conseguindo desenvolver e vai caminhando com as É atividades. vida. A gente precisa ter essa organização, igual você falou, uma atividade de cada, ter mais ou menos estabelecido o que, que você vai fazer durante aquela semana. Claro que tem, às vezes você vai ter que mudar uma coisa de uma hora para outra, né? Já E, separar tudo previamente. Eu deixo sempre à noite já uma caixa assim pronta, mais ou menos com o que eu tenho que pegar, que fica mais fácil. Porque se a gente deixar para fazer na hora, porque eu não tenho uma hora exata para fazer, depende muito. Eu faço um pouco de manhã, um pouco à tarde, 2 vezes na parte da tarde. Então, não tem um horário certinho. Mas agora eu tenho notado muitas diferenças ultimamente e ele tem aceitado bem mais tranquilamente as atividades. Não sei porque ele também está ficando mais velho agora, né? Já são quase 4 anos essa caminhada, então ele já meio que já se acostumou. Mas a gente precisa ter esse planejamento, sim. E eu gosto de fazer essas intercalar. Colocar brincadeira também e as atividades estruturadas aqui, elas que vão direto ao ponto que a gente precisa trabalhar, né? Ali no nosso roteiro, ali, vamos dizer assim. é porque aqui eu divulgo mais nos stories o meu momento de mesinha com o Davi, né? Que é o momento que a gente está fazendo tanto as atividades da escola, quanto essas atividades cognitivas e junto os programas do currículo ABA dele. Então, assim, as pessoas acham que é só isso dali, né? Mas a gente fica 24 horas, quer dizer, 24 Não horas dá não. Enquanto ele está com o olhinho aberto, a gente está ali modulando, estimulando. O banho é um momento para estimular, comer é um muito. momento para estimular, brincar, trocar de roupa. Tudo vira momento para você estimular, né? E eu acho que o grande segredo é você descobrir esse ponto aí, né? Você conseguir estimular nesses momentos. Porque é aí que vai fazer diferença na vida da criança, né? Muito, é o natural, né? Fazer essa estimulação naturalista, genuína mesmo, porque é aí que está o grande processo disso tudo que faz a diferença. Você está fazendo todo esse trabalho por trás e a criança não está nem. Ela está simplesmente indo e vai indo. E a gente se preocupa tantas vezes, né? Da gente, igual você faz toda a sua rotina do Davi de tarde ali. Primeiro, porque não dá tempo de filmar tudo, a gente tem outras coisas para fazer. Dá muito trabalho subir os stories também. Dá trabalho. Às vezes a gente fica ali, mas é gratificante, a gente gosta de compartilhar tudo, mas a gente sempre, eu fico meio receosa assim também, porque às vezes aparecem umas perguntinhas, né, assim, tipo, ai, mas você só faz isso aí com ele, né? Ele não brinca de outra coisa ou ele nunca brinca? Ou já me falaram assim também, nossa, mas ele só anda de bicicleta, né? Ou fica só lá fora. Acontece, acontece essas perguntas assim. Olha, não dá, gente, pra gente colocar tudo, o dia todo, todas as atividades, até porque ia ficar bem repetitivo. Mas às vezes eu ponho, né? Porque a gente tem que repetir muitas atividades também, não é? Todo dia uma atividade diferente. Precisa da repetição para eles aprenderem, né? E para generalizar e tudo. Então é meio complicado também a nossa parte, assim. Mas é legal, eu gosto. Só que a gente precisa ter organização, né? A Senão a gente, gente. a gente se expôs, né? E a gente fica a mercê, assim, né? É, Das críticas das pessoas. Nem sempre as críticas são positivas, né? Mas raramente tem uma crítica ruim. Mas tem umas perguntinhas, às vezes, que a gente fica, né? Oh, como que a gente vai responder, né? Assim. e assim, eu também tento, né?
colocar sempre coisas novas que a gente faz, mas é igual você falou, a chave da estimulação no autismo é a repetição. Eles precisam de repetição, né? Então, assim, quanto ele não adquiriu aquela habilidade tem que ser repetida, repetida, repetida. Ele adquiriu aquela habilidade, você tem que generalizar essa habilidade. Então, você sai da mesinha e você leva para outros ambientes. Ele já está fazendo em outros ambientes, você ainda vai fazer a manutenção dessa habilidade. Então, vez ou outra, Exato. volta com Então, aquela atividade para ver se ele realmente aprendeu, se ele decorou, né? Como que foi? Porque é, é bem complicado, porque os nossos filhos, eles têm uma boa memória e às vezes eles respondem as coisas bem aham. encadeadas, assim, né? E quando você vai perguntar de outro jeito, aí já fica assim, mas não é mais a mesma pergunta. E aí a Eu gente acho, tem que ir reinventando, né? eu acho que essa é uma das vantagens que a mãe terapeuta tem também. Porque a gente conhece demais a nossa criança e a gente também consegue fazer esses ajustes assim rapidamente que de repente uma clínica não ia poder ser feito, porque é tudo tão quadradinho, tudo tão em caixinhas que não tem como você fazer. E a gente precisa ter esse molejo de estar, sabe, fazendo todas essas modificações. E se você está enxergando naquele momento que não está dando, deixa eu mudar aqui rapidinho. Isso a gente tem essa possibilidade de fazer também, né? Isso é muito bom. Dani, e você também começou a produzir material para o Rafa, né? E divulga também material, também divide material, né? Assim também como Uhum. eu gosto muito de fazer material. E assim, eu faço sempre de acordo com o que o Davi está trabalhando, né? Porque aí eu Eu não. também. Porque como eu não vendo esse material, eu estou distribuindo gratuitamente, o que eu faço para ele, aí eu coloco lá no Drive e as outras mães pegam e tal. E já aconteceu assim comigo de eu ver o stories de uma mãe usando o material que eu tinha feito, só que o filho dela já tinha habilidades mais a mais do que o Davi. E ela ainda estava pedindo da mesma forma que eu estava pedindo para o Davi. Aí, claro, né, era uma mãe que eu já tinha uma certa liberdade. Eu fui no direct dela e falei: olha, seu filho já tem mais habilidade, pode puxar mais dele. Aí eu dei alguns exemplos do que ela poderia fazer com aquela atividade, né? Porque acontece isso às vezes, né? Da mãe querer copiar tão igualzinho, só que o filho dela tá lá Exato. na frente, né? Porque os nossos filhos estão tão em atraso. Então, talvez a mãe que está copiando, o filho dela não tá nesse mesmo atraso que o nosso, né? É por isso que a gente tem que ficar sempre de olho. Que se cada mãe fizer esse exercício de sempre olhar onde está o teu filho nos marcos de desenvolvimento. Vai atrás desses checklists que tem aí. Tem aquele formulário até que seria só para você ter uma base ali de como é o autismo. Não seria nem o caso. Mas esses checklists que tem todas aquelas funções que a criança tem que fazer com determinada idade, isso daí já dá um grande norte. Se você tiver a possibilidade de fazer um Big depois você faz. Mas a gente precisa, pelo menos, saber, olha, a dificuldade dele tá aqui, né, na hora do brincar são essas, para pré-requisitos de alfabetização são essas, para fala ele tem essas, sensorial ele tem essas. Você tem que saber mais ou menos. Aí você pode, claro que a gente pode se inspirar, eu me inspiro em você, todo mundo, uma se inspira na outra, é bom que a gente tenha ideias também, só que todo mundo tem que fazer voltado para o seu filho. É preocupante, porque às vezes a pessoa está queimando cartucho ali, como diz, à toa. E o menino podia estar lá na frente já. Ou você também às vezes se empolga e quer fazer todos aquele monte de atividade que a outra criança já está naquele ritmo, e você muitas vezes tem muita mãe de que a criança tem 2 aninhos, que elas falam assim: ai, Dani, tem alguma atividade para o meu filho? Ele tem 2 anos. Qual que é a atividade melhor para 2 anos? Mas aí eu sempre falo, mas assim, 2 anos, mas qual que é a dificuldade dele nesse momento? Não é fazer grafomotor. Ele precisa brincar, tem outras questões, mas aí a gente tem um limite, né, que a gente pode conversar também. Mas eu sempre procuro falar para elas, vamos descobrir primeiro onde que seu filho tem dificuldade, para fazer certinho, né? Eu tô sendo até repetitiva nisso, que já falei acho 4 vezes já. Ah, aqui também eu recebo muita mensagem assim perguntando do tempo de mesinha do Davi, né? Que
E aí, quando eu falo que a gente faz, em média, 2 horas de atividade estruturada na mesinha, as pessoas arregalam o olho, assim, nossa, mas meu filho não consegue ficar 2 horas na mesinha e tal. E assim, as pessoas têm que entender, né, que o fato de eu conhecer o meu filho, eu sei até onde vai o limite dele. Então, assim, a gente tem intervalos programados, a gente vai revezando atividades que ele gosta muito com atividades que ele não gosta, né? Muito A gente legal. vai Uhum. intercalando. Eu coloco uma atividade que ele não gosta e outra que ele gosta muito, para ele continuar com a motivação alta, né? Porque se você for Uhum. dando só demanda para a criança vai ficando saturada. E a mesinha vai se tornar algo aversivo para ela, que ela não vai querer chegar perto dessa mesinha. Quando Uhum. eu vou iniciar um atendimento com uma criança, por exemplo, cheguei hoje na casa da Dani para começar atendimento com o Rafa. Eu nem conheço o Rafa. Eu não vou chegar e levar ele para a mesinha, porque eu tenho que primeiro Sim. criar um vínculo com essa criança. Se a criança nunca fez atividade na mesinha, eu tenho que aproximar essa mesinha da criança. Então, o que que eu falo assim Uhum. para os pais? Ó, você compra a mesinha, deixa a mesinha lá no canto, tira as cadeiras, porque você não vai pedir para a criança ficar nessa mesinha. Coloca tudo que ela gosta lá na mesinha. Ela gosta de massinha, moeba, carrinho, você vai botar em cima da mesinha. E você vai deixar ela brincar. Vai Brincar. deixar ela se Sim. sentir bem com essa mesinha. Aí, quando ela já estiver brincando, você traz uma cadeirinha, pede para ela sentar um pouco, mas deixa ela livre. Ela vai criando uma relação com aquele ambiente, com aquele espaço positivo. Uhum. Não vai ser aquela relação de ódio dela olhar para aquela mesinha, ai, que raiva dessa mesinha, É né? verdade. Então, assim, a gente vai criando. Com o Davi foi dessa forma, a gente foi criando um hábito, uma relação. Então, assim, foi algo construído ao longo desses 3 anos. E hoje ele consegue ficar ali, se sentir bem e fazer atividades. Vocês veem ele sorrindo, às vezes Uhum. veem ele Sim. chorando também, porque às vezes é atividade que ele não quer fazer. E sempre que é uma habilidade nova que vai ser trabalhada com ele tem resistência, ele chora e ele quer desistir. Igual eu lá atrás queria desistir quando ele não conseguia fazer. Então, assim, Perfeito. ele também sabe que ele não está indo bem nessa atividade. E o que que ele quer fazer? Ele quer desistir, porque ele Desistir. sabe que ele não está sendo produtivo. Então, assim, a gente tem que também saber insistir com a criança. Ah, não foi hoje, amanhã eu vou insistir de novo, porque às vezes a mãe fala assim: ah, meu filho foi tomar suco no copo aberto e derramou tudo. Aí no outro dia ela entrega para ele um copo com canudinho, ou então aquele copo de chupar, né? Não, ele derramou, Não, de novo. derrama de novo, coloca menos suco, dá mais ajuda para ele, mas tenta de novo. É a mesma coisa o desfraude, né, Dani? Tirou a fralda, acabou. Você Positivo. não dá Aham. mais. Sim. Você não coloca mais. A mesma coisa nos Acabou. AVDs, né? Então, se você hoje pediu para ele vestir o short, amanhã você vai Ele pedir que. de novo. E você vai Uhum. todo dia, você vai pedindo. É, você vai colher esses frutos que você vai plantando, né? Colhe, colhe sim, com E coisas certeza. que eu fui plantar lá atrás que eu tô colhendo hoje, 3 anos depois. Você com É, certeza. eu não contei nada para ninguém. Para ninguém. A minha mãe, contei para minha mãe. É, o Rafael, essa semana, ele está pedindo, gente, ele está pedindo atividade. Ele nunca fez isso. Quer dizer, tá chegando aquele horário, ele já fala assim: bom, vamos fazer então, porque aí eu vou fazer atividade, eu fico livre. Acho que ele pensa assim: mamãe, vamos fazer atividade. Ele olha para a caixa e fala: vamos fazer atividades. Umas 3 vezes a semana ele falou. Hoje ele falou. Aí eu contei para minha mãe, dando risada, falei: eu nunca pensei que ele fosse pedir. Assim, eu sempre ia falar: vamos fazer o combinado. Aí, e tá indo meio assim, sabe? Até sem muito combinado. É que são coisinhas, degraus que a gente vai construindo. Mas lá atrás, eu já chorei, ele chorou, igual você falou. A gente fala: não vou conseguir, não vai dar certo. E aí a gente vai construindo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa, né? É verdade. E assim, há uma coisa que as pessoas se enganam assim é de achar que a gente sozinha define e entende, e isso vem na nossa cabeça como uma inspiração, assim, as atividades que tem que fazer, né? Tem muito estudo por trás disso, né, Dani? Tem. Eu aqui também conto com profissionais, igual eu falei,
Hoje a minha concentração é em supervisão, então assim, o Davi tem uma demanda hoje de psicomotricidade que a gente precisa desenvolver. Então eu fui atrás de uma psicomotricista, falei, olha, eu preciso de uma supervisão, eu preciso disso. E você buscar profissionais parceiros que te deem esse suporte, né? Tá, sim, Para sim. falar, olha, faça isso, isso e isso, desenvolva isso, isso e isso. Existem profissionais aí dispostos a fazer essas parcerias com os pais, de você fazer supervisão e eles te passarem as atividades que precisa. Tem muita Uhum. coisa que tem que ser feito na clínica, que não tem jeito, né? Como integração sensorial, que é algo que a gente sabe que não tem como ser feito em outro local. Precisa dos equipamentos, precisa de um profissional certificado, mas existe muita coisa que a gente pode fazer dentro da nossa casa. Mas a gente precisa buscar pessoas que têm conhecimento, não ter Essa vergonha de parte, falar, eu não sei. Eu preciso de né? Não, apoio, né? porque a gente precisa estudar, igual a gente falou aqui, a gente estuda, a gente conhece, mas tudo tem um limite, tem uma barreira ali que você não adianta querer abraçar, porque senão você não vai conseguir, não vai fazer direito, né? A gente precisa. Eu tô praticamente só com a TO do Rafa, só por telefone, me passando algumas orientações, eu mando para ela algumas coisas. A fono ficou tudo parado, né? E não tinha, não tenho mais nada, nada. E ele ia fazer esporte esse ano, tudo, contraturno na escola. Foi tudo parado, mas eu já tenho muitos planos, a gente tem muita coisa para correr atrás. A questão motora fina, que é a minha luta diária, né? Muito, porque isso daí foi realmente uma dificuldade que eu nem imaginava que era tão grande esse abismo. E aí, um pouco foi. Não é que eu me culpo, mas na época eu não sabia como lidar com essa frustração dele e eu acabava evitando, em vez de fazer isso igual a gente estava conversando, tentar um pouquinho de cada vez. Muitas vezes eu tirava isso daí, porque ele chora e não vai querer fazer mais nada. Eu Uhum. errei nessa parte. Então, depois que eu entendi, e aí comecei a estudar bastante orientações certas. Aí eu consegui fazer, tanto que ele agora está dando alguns saltos e eu acredito que até o final do ano sai essa escrita dele, sim, se Deus quiser. Como a fala também está a caminho. A gente tem várias metas, né, Simone? Só que a gente precisa, igual você falou, não somos uma ilha. Não somos. A gente precisa dos profissionais também. E estudar bastante, né? É, Estudar. semana passada a Vivi falou isso, assim, quando a gente estuda, a gente não é passado para trás, a gente não é enrolada, né? Que existem essas situações assim do profissional que não divide, né? Ou então fala para você que tá tudo bem, e você é inocente, não conhece os marcos, não sabe o que está sendo trabalhado, você acredita no que o profissional está falando para você. E aí depois vem um relatório com um monte de coisas ali que, ué, mas não estava tudo bem? Como assim, então? Né? É Então verdade. a gente precisa saber até para dominar, até quem tem para a mãe mesmo que não faz toda a estimulação em casa igual a gente, isso é importante você falar. Ela precisa também estudar igual para não ser passada para trás. É, Muito importante. eu, no início aqui da minha caminhada, eu tive que decidir, né? Eu já falei isso nas outras lives, que por questões financeiras eu tive que tomar frente do tratamento do Davi. Então, eu decidi que ele iria fazer uma intervenção toda baseada em aba, e a gente sabe que aqui no Brasil a aba é muito cara, né? E a maioria das clínicas não oferece exatamente o que precisa, né? É aquele aba cheio de florzinha que não é aba. É, o Davi fez tratamento numa clínica que era multi. Como que chama? Multidisciplinar. Multidisciplinar. Isso. E que o slogan deles é assim, né? Baseado em aba, né? Mas a gente não sabe qual a parte desse baseado, né? dez por Porque cento de água. a gente não sabe quantos por cento está incluído nesse tratamento de aba, né? E aí eu tive que estudar. E eu sempre falo para as mães que me procuram, faça o curso, faça um curso de aplicador, faz um curso de AT, faz um curso que te dê uma base, ou pelo menos um curso de manejo de comportamento. Porque às vezes o filho da pessoa tem tanto comportamento inapropriado que ela não vai conseguir desenvolver nenhuma atividade com ele. Então, faça um curso Perfeito. de manejo de comportamento para ajudar seu filho, de verdade, né? Porque também não adianta a gente.
Qualidade de vida de outro, né? Precisa ter qualidade de vida, exatamente, Dani. E às vezes, esse da gente ficar correndo de um lado para o outro, de uma clínica para outra, a gente não está trazendo qualidade de vida. Eu tive que decidir isso para o Davi, porque eu fazia terapia num lugar, fazia em outro, e segunda-feira era isso, terça-feira era aquilo, e às vezes eu chegava em casa e eu falava assim, gente, eu saí de casa com o Davi tão bem, e eu voltei, o menino tá tão nervoso, tão agitado, que eu preferia não ter saído de casa. Eu preferia ter ficado em casa. E aí foi onde eu falei, quer saber? Eu vou ficar. Mas, claro, eu não vou ficar de forma irresponsável, né? Eu vou tirar meu filho de todas as terapias, eu também não sei fazer nada e vou deixar e ver o que vai dar. Não é assim, né? A gente tem que se preparar para isso, né? Olha, então eu vou assumir as terapias dele. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso do que eu queria de terapia para ele. É aba, então eu vou fazer um curso de aba, né? E aí eu fui, aos poucos, estudando essa parte do desenvolvimento típico, para saber o que ele precisa desenvolver, para saber aonde eu quero chegar com o Davi. E foi a partir daí que a gente foi zerando os marcos, né? Então, por exemplo, o VibMap... É maravilhoso, né? Quando você vê que tá vindo. Exatamente. O VibMap ele é dividido em 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Então, o nível 1, o Davi zerou. O nível 2 tem, assim, pouquíssimas lacunas para ele zerar também. Então, assim, mas a gente sabe o caminho, né? A gente sabe o que tem que desenvolver. Então, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Não dá pra gente sair. No começo foi assim, eu não tenho vergonha de dizer. No começo eu tava assim, ó, tateando onde eu tava entrando, porque eu não sabia nem onde eu tava entrando. Mas eu fui com a cara e com a coragem no início, então, como eu não sabia de toda essa parte estruturada, mais técnica, eu fui nas brincadeiras. E foi muito bom. Muita coisa que eu fui ver no Denver depois, que não tinha Denver na época, que estavam todo mundo fazendo esse curso de tal Denver. Não tinha livro, não tinha nada. E aí eu já fazia Denver já. Então, assim, instintivamente, né? Coisa de mãe mesmo que tá ali procurando e fazendo. Então, depois que eu entendi também a outra parte, aí você vai. Você precisa ter isso em mãos, porque não adianta, a gente tem que ser sincera. Senão você vai ficar só floreando, fingindo que você está estimulando, você está fingindo que você está trabalhando com seu filho, fingindo que está brincando. E aí chega na hora que você vai ver outras crianças da mesma idade, ainda os atrasos ainda continuam. Aí vem escola. Aí depois você pensa lá na frente no bullying. Ah, ele não faz isso. Eu já penso, a gente tem que fazer assim, a gente tem que pensar lá na frente para a gente tentar diminuir o máximo que a gente puder, né? Porque isso machuca a gente só de pensar, né? Pode pensar. Dani, a gente está recebendo muita pergunta aqui de curso, qual que é o curso, o que a gente indica, quais os protocolos. Aí eu vou fazer assim, que a nossa live já está acabando, né? Eu vou colocar lá nos stories que tem bastante curso aberto agora, agora estão todos online, né? Então tem essa vantagem, essa pandemia por isso, né? Porque tá tudo online. Eu vou postar lá nos stories. Se eu não postar hoje à noite, amanhã, eu me comprometo de postar para vocês os locais onde estão fazendo, os cursos que eu fiz. Eu já deixei até salvo lá nos destaques, né? Que eu recebo muitas essas perguntas, quais os cursos que eu fiz, salvo lá. Mas eu vou postar para vocês que estão me perguntando aí os cursos que eu indico, os cursos que eu fiz. Para quem decidir estudar também, e eu acho que quem estuda, né, conhecimento é algo que ninguém tira, né? É seu e acabou, né? Então, assim, estudem para ajudar os filhos de vocês. Quanto mais vocês estudarem, vocês vão ver que mais eles vão desenvolver. E esse empoderamento, né, que a gente recebe, deixa a gente mais forte. Porque a gente se sente mais segura, né? Quando você está ali fazendo uma atividade com seu filho, você sabe que aquilo tá certo, é daquela forma que tem que ser feito, você se sente mais segura. Isso dá uma paz tão grande, porque você pensa, ai, graças a Deus, ó, o dia acabou, mas você se sente realizada, porque tá dando certo, né? É muito bom. Dani, foi tão bom que passou tão rápido. Eu queria que você deixasse seu recado para as mães, já está acabando aí, e se despedisse. Tá bom. Primeiro, agradecer a todas as mães que estão aqui,
saber, falar para vocês que assina embaixo tudo que a Simone acabou de falar. A gente precisa ter conhecimento, buscar. Ela vai deixar os cursos, provavelmente são os mesmos que eu indicaria. Vamos atrás de entender o nosso filho, o autismo do nosso filho primeiro. Vamos Vai entender o cair. autismo do